Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Aprendendo com os Clássicos. Nesse programa nós estamos estudando o clássico da literatura espírita Aconteceu na Casa Espírita, que foi trazido pelo Espírito Nora através da psicografia de Emmanuel Cristiano, ok? Mas antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Vamos lá. Nossa querida Eronides. Oi, querida, como vai? Tudo bom? Boa tarde, Silvia, a todos. Que esse estudo nos ilumine. Com certeza que assim será, né? Nossa querida Miriam Becker também. Boa tarde, Silvia, a todos que estarão presentes nesse estudo. Boa tarde, querida. Nora. Oi, Nora. Tudo bom, querida? Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, querida. Que bom que você está aqui, né? Muito bom, pessoal, muito bom. Como nós sempre fazemos, né, aqui na nossa Web Rádio Cristo Consolador, nós sempre iniciamos os nossos estudos com uma prece, porque precisamos efetivamente agradecer aos amigos espirituais a bondade de nos conduzirem, de nos orientarem em todos os programas de nossa Web Rádio, né? Então, vamos fazer uma prece. Mas antes, vamos cumprimentar nossa querida Célia Zaquerias, nossa querida amiga. Oi, Célia, tudo bom, querida? Irmãos queridos de Ideal Espírita, excelente tarde a todos. Com certeza, querida, que bom que você chegou. Bom, então, pessoal, vamos todos nós que estamos já aqui, né? E também aos amigos que irão nos acompanhar mais tarde através do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, né? Elevar o nosso pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhar esta pequenina prece de abertura, ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na compreensão de tudo o que iremos estudar. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito, explanado, meditado na tarde de hoje. E assim, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita, está no ar, agora sim, pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Aprendendo com os Clássicos, estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita, ok? Vamos aproveitar e cumprimentar nossa querida amiga Rosana Dias. Oi, Rosana, querida, tudo bom? Boa tarde a todos, boa tarde. Nossa querida amiga Marta também. Oi, Marta, tudo bom? Boa tarde a todos, boa tarde, Marta. Muito bem, pessoal, hoje vamos continuar, né, o estudo que fizemos na semana passada. É um capítulo tanto quanto longo, né? E temos muitas coisas para meditar a respeito dele, comentar, né? Porque é um capítulo muito interessante. Nós vimos, né, que a casa está sob ameaça, né?
ela está ameaçada por espíritos menos felizes das trevas e os amigos espirituais, né, sabedores dessa ameaça, em um desprendimento pelo sono, entraram em contato, né, durante o desprendimento do sono, com o presidente da casa e o responsável de atividades doutrinárias, né, que é o Castro, né, acho que sim, o Castro, e o outro, se eu não me engano, é Israel, alguma coisa assim, não me lembro muito bem o nome, né? Mas são os dois trabalhadores, né, da casa que estão justamente nesse desdobramento pelo sono, recebendo orientações dos amigos espirituais. Tá? Exatamente, Israel. Né? Então, é o Castro, que é o presidente, né, da casa, e Israel, que é o responsável pela parte doutrinária, né? Pela parte dos estudos e tudo mais. Então, vamos recomeçar agora um trechinho que diz assim: tu também, Israel. Mas eu vou, né, ler um pouquinho, né, do que foi visto semana passada, só para a gente pegar um pouquinho do fio da meada, tá? Então, quanto a ti, Israel, as mesmas recomendações acrescidas de um cuidado redobrado com a pureza doutrinária. Tens em tuas mãos o coração da instituição, isto é, o próprio Espiritismo, como nós falamos, a grande importância, né, daquela pessoa que está no papel de, como a gente às vezes chama nas casas, né, dirigente espiritual, de responsável pelas atividades doutrinárias, ou seja, responsável por zelar pela doutrina espírita na casa, né? É de extrema importância continuarmos zelando pela pureza doutrinária e permanecermos com a divulgação do Espiritismo através dos cursos sistematizados, preparando doutrinariamente quantos desejarem servir na seara de Jesus. Com o estudo doutrinário constante, os trabalhadores do Espiritismo têm as atividades disciplinadas, graças à possibilidade de trabalho que os centros espíritas oferecem. Muitas pessoas deixam de se perder no mundo. Vários cooperadores encarnados encontram aí o sustentáculo para vencer na jornada terrena. Diante de atividades nobres e valorosas, é preciso estarmos atentos, pois os obsessores cruéis terão, no âmbito doutrinário, sua maior atuação. Exatamente aquilo que nós falamos na semana passada, não é? O que acontece? Nas casas espíritas, né, o assédio dos espíritos menos felizes vai todo na parte doutrinária, né? Ou majoritariamente na parte doutrinária. Por quê? Porque se a pessoa tem a parte doutrinária da casa fraca, né, ela muito mais facilmente se deixa levar por situações menos felizes, né? E como é que nós podemos nos precaver com relação a isso, né? Estudando bastante. Se todos os trabalhadores da casa estudarem bastante a doutrina, ou seja, tiverem dentro de si muito bem solidificada a parte doutrinária, dificilmente dificilmente abrirão portas para esse tipo de assédio. Então, qual é a parte que normalmente é mais atacada? É justamente o diretor doutrinário, né? É o diretor doutrinário, é aquele que busca manter a casa de acordo com os postulados espíritas na sua mais pura essência, né? E aí todos começam a atacar justamente aquele que é responsável pela parte doutrinária, né? E, obviamente, muitas vezes as trevas saem vitoriosas e a pessoa que está responsável pela parte doutrinária é obrigada a se afastar das suas atividades, algumas vezes até mesmo da casa, né? Bom, então vamos lá. Vamos cumprimentar a nossa querida Vera Parente.
Boa tarde. Olha os likes. Ah, sim, Verinha. Muito bom, a Verinha sempre lembra, né, pessoal? Da importância de vocês deixarem lá os likes, né? A mãozinha para cima, clicarem assim que entrarem no nosso canal, né? Clicarem nos likes para justamente ajudarem o nosso trabalho, né? Ajudarem a nossa web rádio a crescer e, naturalmente, a doutrina espírita chegar cada vez a um número maior de pessoas, né? Então, vamos à parte nova de hoje. Tu também, Israel, serás procurado pelos adversários da bondade. Tua alma, igualmente, será ferida. Teu nome, motivo de maledicência. Gente, isso é muito comum. É muito verdadeiro isso, né? Que ele está dizendo aqui. Serás procurado pelos adversários da bondade. E, muitas vezes, os adversários da bondade não necessariamente estão desencarnados. Os adversários da bondade, muitas vezes, estão dentro da casa espírita. Muito encarnados, né? Muito encarnados. Vamos cumprimentar a nossa querida Cláudia Soares. Oi, Claudinha, tudo bom? Boa tarde a todos. Boa tarde, querida. E aí, o que acontece? Tu também, Israel, serás procurado pelos adversários da bondade. Tua alma, igualmente, será ferida. Teu nome, motivo de maledicência. Entretanto, é preciso esqueceres de ti mesmo, deixando de lado as conversas improdutivas que naturalmente surgirão empenhando-te exclusivamente no trabalho. Aqui eu volto a falar o seguinte. Isso aqui é muito positivo, né? É muito correto quando a diretoria da casa tem autonomia para fazer as coisas que precisam ser feitas. O problema está quando a diretoria da casa não tem autonomia, né? Então, a diretoria da casa quer fazer as coisas de forma correta, mas existe, de repente, um conselho administrativo, um conselho de alguma coisa, que pode desfazer tudo que a diretoria da casa faz. E se a diretoria da casa estiver sozinha, né, nessa busca incessante por manter a pureza doutrinária, e este conselho que está administrativamente acima da diretoria da casa não estiver, não vai adiantar nada. Né? Não vai adiantar nada. Nesse caso aqui, acredito eu que as duas pessoas, né, que são assim, os responsáveis pela administração da casa são o Castro, como presidente, e o Israel, como diretor doutrinário, né? Uma das armas que os inimigos da paz certamente utilizarão serão os modismos. Isso é muito comum, né? Os modismos começaram a inventar coisas, né? Coisas que não existem na doutrina, coisas que você não vê em lugar nenhum. Mas aí, né, começam a inventar modismos dentro da casa espírita e colocam aquilo como se fosse espiritismo, como se fosse imprescindível para os trabalhos existir aquela figura, né? Então, uma das armas que os inimigos da paz certamente utilizarão serão os modismos, né? Por exemplo, vamos citar aqui apenas para ilustrar um modismo. Todas as casas espíritas têm basicamente sessões mediúnicas, né? Sessões mediúnicas que são o ponto mais importante, acredito eu, de uma casa espírita. O que são as sessões mediúnicas? Muitos chamam de sessões de desobsessão, né? São sessões onde nós iremos atender espíritos desencarnados, né? Normalmente, essas sessões são restritas a médiuns da casa, trabalhadores da casa. Deve ser um grupo muito coeso, muito organizado e muito responsável, muito estudioso também, né? Um grupo que esteja consciente da importância do trabalho, que não falte ao trabalho e tudo mais. E eu digo que não devemos chamar esse trabalho de reunião de desobsessão. Por quê? Porque não é uma reunião de desobsessão unicamente.
Nessa reunião, você pode receber espíritos sofredores, espíritos que ainda não sabem que desencarnaram, né? Espíritos de suicidas e também algum espírito menos feliz que esteja realizando algum trabalho de obsessão, né? Então, não é efetivamente uma reunião de desobsessão. O nome correto é reunião mediúnica. Então, todas as casas espíritas têm a sua reunião mediúnica, ao menos uma, né? E um modismo é introduzir na reunião mediúnica a presença indispensável de um médium vidente, né? De um médium vidente, como se não existir um médium vidente na sessão mediúnica, a sessão não pode acontecer. Isso não é verdade. Isto não é verdade. Em nenhum ponto da literatura mediúnica vocês vão encontrar este tipo de colocação. Toda reunião mediúnica só pode ser realizada se tiver na sessão um médium vidente. Não é verdade. Eu, inclusive, considero que a presença de um médium vidente muitas vezes inibe a mediunidade de outros médiuns, atrapalha o trabalho e, dependendo do nível de conhecimento doutrinário do médium, pode profundamente tornar aquela reunião uma reunião absolutamente improfícua, né? Na verdade, o tipo de mediunidade principal em uma reunião mediúnica são a mediunidade de inspiração, para que os médiuns presentes possam receber a orientação dos amigos espirituais que ali estão, ou seja, ser inspirados pelos amigos espirituais, e intuição, né? Que é quando os amigos espirituais vão acessar, né, os arquivos da mente do médium e buscar alguma informação ali que sirva para o trabalho. Então, inspiração e intuição são efetivamente as mediunidades indispensáveis para um trabalho em câmara mediúnica. Agora, vidência não. Eu, particularmente, né, em minha casa espírita, não utilizamos videntes, não é? Nas sessões mediúnicas. Obviamente que temos médiuns videntes em nossa casa, mas eles não se manifestam como médiuns videntes. Apenas, eventualmente, ao final do trabalho, podem fazer algum tipo de comentário quando, naqueles minutos que são dedicados justamente aos comentários sobre o trabalho, a avaliação do trabalho realizado, né? Então, exigir a presença de um médium vidente nas sessões mediúnicas é um desses modismos, porque quando não se tem, a reunião não acontece, né? E é justamente o que os irmãos menos felizes desejam, né? Essa questão de modismos. Existe também um outro modismo, né? Esse eu só conheço uma casa que tem essa figura, não conheço mais nenhuma, nem no Rio de Janeiro, nem em nenhum outro local do Brasil que existe essa figura, que é uma figura de um chamado médium coadjutor. O médium coadjutor, supostamente, seria em uma sessão pública, que não tem nada de sessão mediúnica, é apenas uma sessão de assistência espiritual. Esse médium coadjutor, que pode ser qualquer pessoa, qualquer médium da casa, não necessariamente um médium que ocuparia a posição de dirigente, caso o dirigente titular não pudesse exercer o seu trabalho por algum motivo naquele dia, mas um dos trabalhadores, qualquer trabalhador da casa, ficará numa posição de destaque como médium coadjutor, ou seja, aquele médium que deverá interferir caso alguma coisa não esteja ocorrendo bem na sessão. E aí é uma coisa muito estranha, não é? Muito estranha, porque essa figura de coadjutor não existe na doutrina espírita em local nenhum, e foi uma coisa introduzida, um modismo introduzido nessa casa, sem nenhum embasamento doutrinário. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Uma das armas que os inimigos da paz certamente utilizarão serão os modismos. Haverão de explorar
todos os tipos de crenças populares, agitando ondas de novidades, entre aspas, doutrinárias. Né? Aí nós temos uma grande novidade doutrinária, né? Entre aspas, que é essa história de médium coadjutor. Né? Que ninguém nem sabe o que significa isso. Bom, todos aqueles que não estiverem firmes doutrinariamente poderão ser levados de roldão. E não estranharemos se na casa houver certa evasão por verificarem a impossibilidade da aceitação de ideias antidoutrinárias. Isso aqui é muito, muito, muito importante. E acontece. Né? Acontece. Então, todos aqueles trabalhadores e frequentadores da casa espírita que não estudarem, que não tiverem muito firmes dentro de si os postulados espíritos, o conhecimento doutrinário, poderão considerar esses modismos como corretos, né? E aí vão acabar fazendo parte de toda essa história, né? De toda essa parafernália que efetivamente não é doutrina espírita, né? Então, todos aqueles que não estiverem doutrinariamente poderão ser levados de roldão, não estiverem firmes doutrinariamente, poderão ser levados de roldão e, obviamente, quem não for fraco doutrinariamente, ao observar que a casa não está seguindo os postulados espíritas, que está agindo de forma contrária às ideias doutrinárias, essas pessoas não ficarão. Né? Então, muitas vezes se perdem grandes trabalhadores, excelentes trabalhadores em uma casa espírita, quando a casa começa a caminhar de maneira errada, né? A inventar esses modismos, a fazer coisas totalmente contrárias à doutrina espírita. Né? E para que isso aconteça, basta que um grupo de frequentadores, trabalhadores que não estudam a doutrina tomem o poder na casa, ou seja, assumam a diretoria, né? Assumam a diretoria ou assumam, se for o caso, se existir, esse conselho que está acima da diretoria, né? Então, eles irão começar a ditar normas, ditar procedimentos que não são doutrinários, que não estão dentro da doutrina espírita e, diante dessa incongruência, diante desses absurdos, aqueles que estudam fatalmente irão deixar a casa, porque não tem como você conseguir, né, conciliar, né, frequentar um ambiente buscando esclarecimento, buscando conhecimento espírita, conhecimento doutrinário, e, ao mesmo tempo, estar em uma casa onde isso não existe. Não é? Bom, continuando. Outros se deixarão fanatizar por comunicações esdrúxulas, revelando uma multiplicidade de sistemas empolgantes, coloridos, envolventes, mexendo com o ego das pessoas. Aí, outro ponto extremamente importante. Se na casa você supervaloriza, por exemplo, a mediunidade de vidência, a ponto de não fazer reuniões mediúnicas sem a presença de um vidente, este médium começa a assumir uma importância muito grande nas decisões da casa. E quem lhe garante que o que esse médium está dizendo é verdade? Quem lhe garante que esse médium não esteja fascinado? Quem lhe garante que esse médium não esteja obsidiado? Não é? Então, é muito complexo isso, é muito complexo você colocar, né, esse tipo de responsabilidade sobre os ombros de um médium que nós sabemos que é um espírito
extremamente endividado com a lei, né? E que precisa muito de ajuda, muito de apoio para que a sua vaidade, para que os erros que cometeu ao longo de diversas existências e que agora está tendo a oportunidade de ressarcir esses débitos através do exercício da mediunidade com Jesus, que ele não seja levado de roldão por essas atitudes errôneas da casa onde frequenta, que lhe supervaloriza a mediunidade, né, de vidência em detrimento de outros. Porque qual é a diferença? Porque o médium vidente precisa ter destaque dentro de uma casa em detrimento dos médios psicógrafos, dos médios psicofônicos, dos médios intuitivos, não é? Dos médios de sustentação, de apoio. Exatamente. Então, são muitos erros que nós podemos observar dentro de casas espíritas que absurdamente não conhecem, não estudam a doutrina. E ele diz, outros se deixarão fanatizar por comunicações esdrúxulas. Ou seja, digamos que um médium da casa, talvez um vidente, o que seja, não é? Traga uma mensagem completamente estranha, não é? Mas como aquele tipo de mediunidade de evidência é extremamente valorizado na casa, as pessoas poderão ficar, de uma certa forma, fanatizadas com aquela ideia e seguir naquela direção. Quando, na verdade, aquele médium pode perfeitamente estar sendo um instrumento das trevas para levar a casa à derrocada, né? Para levar a casa à derrocada. Vamos cumprimentar nossa querida Magali. Boa tarde a todos, um pouquinho atrasada, mas cheguei. Que bom, querida. O importante é que você chegou, né? Vamos lá. Não faltarão os desejosos de imprimir mudanças na estrutura doutrinária, trazendo conceitos novos, nomenclaturas empoladas para definir o já definido, né? Então, se a casa é uma casa que segue todos os padrões direitinho, né? Como nós vemos que Kardec orienta, como até mesmo porque a Federação Espírita Brasileira, embora ela não tenha nenhum tipo de ascendência, vamos dizer assim, de controle sobre as casas espíritas, a Federação Espírita Brasileira, ela nos dá diretrizes, né? Nos dá diretrizes de como fazer uma reunião mediúnica, de como fazer uma reunião pública, onde existem passes, onde existem palestras e tudo mais, né? Agora, se a casa segue exatamente aquelas diretrizes, direitinho, sem problema nenhum, e chega um grupo novo, né? Um grupo novo assume a diretoria da casa e começa a querer trocar aquela maneira de conduzir os trabalhos, né? É um problema, né? Ou seja, vão sempre surgir aqueles que quererão mudar as coisas corretas, não digo mudar as coisas erradas, que são feitas dentro da casa, mas as coisas corretas, né, para de alguma forma se sobressair, né? Assim, meu amigo, de tua parte, isso eles recomendando ao Israel, que é o diretor dos trabalhos doutrinários, né? Assim, meu amigo, de tua parte, solicitamos a costumeira vigilância, a prudência característica dos estudantes sérios do Espiritismo, a firmeza em Kardec, bom senso e, como sempre, rigor, lógica e razão na análise de tudo que vier dos espíritos. Gente, isso aqui é muito bom, né? Olha a recomendação dos próprios espíritos. Recomendação dos mentores, né, da casa, né? Olha o que eles dizem aqui. Assim, meu amigo, de tua parte, você, como dirigente doutrinário da casa, solicitamos a costumeira vigilância. Lembra-se do orar e vigiar? Vigilância, gente. Controle, observância dos postulados doutrinários, ver se nenhum
nenhum trabalho da casa está desviando a rota, está sendo exercido de maneira diferente da que deveria ser. E eu digo para vocês, quanto maior a casa, mais difícil isso é. Quanto maior a casa, mais difícil isso é. Por isso, Kardec recomendava que fossem criadas muitas e muitas pequenas casas espíritas. Porque em pequenas casas espíritas é mais fácil você controlar o relacionamento entre as pessoas, você controlar os trabalhos realizados dentro da casa, né? Você manter um ambiente de paz e serenidade, porque são poucos seres humanos reunidos no mesmo local. Quando a casa fica muito grande, quando a casa cresce demais, ela acaba se tornando várias casas dentro de uma única casa. E aí você tem o grupinho da manhã, o grupinho da tarde, o grupinho da noite, né? O grupinho da noite que trabalha no primeiro andar, o grupinho da noite que trabalha no segundo andar, né? Gente, formar grupinhos é o que mais acontece em casas muito grandes. E aí as desavenças, desentendimentos são muito fáceis de acontecer. E conseguir levar uma casa muito grande na mesma direção é muito difícil. É muito difícil, né? E quando a casa literalmente está rachada, né, com, digamos, pessoas que pensam de um modo, pessoas que pensam de modo outro, completamente diferente, dificilmente ele irá sobreviver. Quando eu falo sobreviver, sobreviver como uma boa casa espírita. Sobreviver, ela até pode sobreviver, não é? Mas como um local onde você recomendaria alguém para ir vivenciar doutrina espírita, para conhecer o espiritismo? Não. Né? Então, Kardec sempre dizia que as casas deveriam ser pequenas, porque casas pequenas podem ser muito melhor administradas, não é? E desempenham um trabalho infinitamente melhor. Nós vemos, inclusive, na literatura, que quando, como exemplo, eu posso citar para vocês o livro Memórias de um Suicida, quando um grupo de trabalhadores do plano espiritual desejou encontrar médiuns sérios de uma casa espírita séria, não é? Onde eles pudessem realizar um trabalho muito importante com o grupo de suicidas. E eles não encontraram esse grupo em nenhuma grande casa espírita dos grandes centros do Brasil, nem de Portugal, nem de Espanha. Eles foram encontrar esse grupo trabalhador sério em uma pequenina casa espírita no interior do Brasil. Né? Não foi nem no Rio, nem em São Paulo, nem em Belo Horizonte, nem em Brasília, não foi em nenhuma grande casa espírita. Foi em uma pequenina casa no interior do Brasil. Aí vocês veem como é complexo estar em uma grande casa. Grande, quando eu falo materialmente falando. Porque você pode estar em uma pequenina choupana, né? Uma pequenina choupana no interior do Brasil. E ali você tem uma grande casa espírita, né? Você tem ali um posto de socorro, uma oficina do plano espiritual. Como é o caso que nós vemos relatado no livro Os Mensageiros, de André Luiz, onde a humilde casa da senhora Isabel torna-se um posto de socorro, uma oficina de nosso lar. E é uma casa de família, onde tem uma senhora viúva com 3 ou 4 crianças, não sei bem, né? Onde se estuda verdadeiramente a doutrina espírita. Então, o que eu falei, uma grande casa espírita não se mede pelo tamanho das suas dependências físicas, mas pela seriedade com que os trabalhos doutrinários são realizados nela. Né? Bom, então, assim, meu amigo, de tua parte solicitamos a costumeira vigilância, a prudência característica dos estudantes sérios do Espiritismo, a firmeza em Kardec, bom senso e, como sempre,
rigor, lógica e razão na análise de tudo o que vier dos espíritos. Isso nos deixa muito, muito claro que nem tudo que é dito ser dos espíritos deve ser levado a sério, né? Nós precisamos antes passar pelo crivo da razão. Como nos disse o codificador, melhor negar 10 verdades do que aceitar uma mentira, né? Exatamente. Continuando. Se te pedirmos firmeza na defesa da pureza doutrinária, também te solicitamos disposição e fraternidade no esclarecimento dos futuros modismos, compreendendo as mentes invigilantes, o orgulho e a vaidade sobreexcitantes. Será para ti excelente oportunidade de exercitares a caridade dentro da própria casa. Isso aqui também é muito, muito, muito importante. Porque se surgem dentro da casa, se querem introduzir dentro da casa, modismos que não são parte de espiritismo, que não são pontos doutrinários, não é? O responsável, né, pela direção doutrinária da casa deve esclarecer às pessoas que aquilo ali não é doutrina espírita, que aquilo não está na doutrina espírita. E provar para A mais B, não é, que efetivamente não se deve introduzir aquilo, ou se por acaso já existir, não se deve manter, né? Agora, o problema está quando o dirigente doutrinário prova, com todo o embasamento doutrinário, com toda a literatura à disposição, que tal prática não existe na doutrina espírita, e aí esses irmãos já totalmente fanatizados dizem que não importa que não exista na doutrina, mas se isso vem sendo feito há décadas, vamos continuar fazendo, porque é tradição. Aí você não tem como, né, impedir que isso se faça. Sobretudo se a diretoria não tiver poder para efetivamente estabelecer mudanças, né? Mudar determinado comportamento que vem sendo feito errado há anos. Não importa que venha sendo feito errado há anos, está errado, tem que mudar, tem que parar de ser feito, não é? Mas é o que ele diz. Você tem sim que explicar. E, obviamente, quando as pessoas têm capacidade de entender, quando as pessoas conhecem a doutrina, quando as pessoas estudam a doutrina, elas já nem vão aceitar, né? Elas já nem vão aceitar. E aí, se você conseguir demonstrar para elas claramente que aquilo não é doutrina espírita, tudo bem. Como eu falei, o problema está quando a diretoria da casa não tem poder para mudar os fatos, né? E as pessoas dizem claramente, não importa que esteja errado, isso é feito há quase 100 anos, alguns dizem isso, há quase 100 anos, e vamos continuar fazendo, é tradição. Gente, é muito triste você ver alguém dizer que é tradição ser contra a doutrina espírita dentro de uma casa espírita, né? É muito triste. É provável que o método que te foi inspirado para a elaboração dos cursos sistematizados seja considerado por alguns ultrapassado, talvez. Vozes eruditas bradem que a modernidade exige considerações científicas aprofundadas, atualização do pensamento kardeciano, que tuas diretrizes no campo das aulas não suprem mais as expectativas dos alunos. Diante disso, tua postura deverá ser a do companheiro que se colocará à disposição para a revisão do trabalho, do método, da técnica, sem, contudo, mudar os objetivos. Aceitarás somente o que for razoável, lógico, e o que estiver
em condições de ser implantado e assimilado pela maioria, na administração da casa espírita é preciso pensar no todo. Isso também é muito interessante, né? Podem surgir aquelas pessoas que venham com ideias, né? A sua forma de fazer o estudo está meio desatualizada, vamos mudar e tudo mais. Tudo bem, perfeito. Vamos ver o que podemos fazer para melhorar, né? Vamos introduzir, de repente, algum outro um aparelho, de repente, vai ser uma coisa audiovisual, né? Alguma coisa mais interessante. Sobretudo na pandemia, muitas casas tiveram que dar um salto quântico em termos de aparelhamento tecnológico e de conhecimento para poderem transmitir, né, as suas sessões, fazerem seus trabalhos durante o período da pandemia, né, onde as pessoas não podiam ir fisicamente à casa espírita e não podiam também ficar sem o amparo, não é? Só que, muitas vezes, na contramão do avanço do progresso, né, a casa, depois que terminou a pandemia, que a casa reabriu, ela interrompe todos os trabalhos que eram feitos virtualmente, né? E aí, quem começou a acompanhar os trabalhos da casa, porque mora num bairro distante, porque não pode ir à noite por causa da segurança, não é? Ou até mesmo pessoas de outros países, né, que tinham a felicidade de estar acompanhando, porque agora era pela internet, as sessões da casa e tudo mais, deixam de ser atendidas, porque simplesmente a casa deu passos, não um passo atrás, mas muitos passos para trás, e interrompeu as transmissões pela internet, né? Isso é muito triste. Esse é um ponto, né? Esse é um ponto que nós temos que ver também. Outras vezes, não adianta, né, você querer introduzir estudos, né, se a maioria não gosta de estudar. Se a maioria das pessoas não gosta de ler, não tem vontade de abrir um livro espírita e estudar, né? Tem preguiça de ler e de estudar. E aí muitos, né, já ouvi falar isso também, muitos acreditam que pelo fato de terem feito um cursinho de educação mediúnica nas suas casas espíritas, já sabem tudo de doutrina. Não precisam mais estudar. Sabem tudo. E nessa de acharem que sabem tudo, fazem muitas coisas erradas. Muitas, muitas e muitas coisas erradas, que obviamente, porque está num núcleo onde todo mundo é cego, né? Todo mundo é cego, todos vão continuar cegos guiando cegos. E aí um desses cegos vai dizer, quando chega alguém que enxerga e diz, olha, isso não é assim. Mas como? Essa sessão, eu trabalho nessa sessão há 30 anos e sempre foi assim. Por quê? Porque eram cegos guiando cegos. E aí, um dia que chega alguém que enxerga e diz, olha, não é assim, eles não aceitam. Né? Então, são problemas muito sérios, né, que um dirigente doutrinário tem que enfrentar numa casa. Né? Tem que enfrentar numa casa, porque pessoas que não conhecem a doutrina, pessoas que não estudam a doutrina, né, que apenas seguem de roldão, né? Um grupo, uma minoria, não sei, uma minoria barulhenta, né? Porque nós sabemos que os bons são tímidos e os maus são barulhentos, né? Acaba fazendo com que todo um trabalho doutrinário correto não seja feito e que a casa continue caminhando cada vez mais celeremente para o erro, né? Bom, a Rosana está nos dizendo aqui, vejamos. É por isso que vai ficar difícil entrarmos no mundo de regeneração se não aceitamos mudar. Ah, sim, com certeza, né? Com certeza, e é muito complexo, né? Para nós espíritas que temos tanta informação a nosso dispor. Eu não digo que sabemos tanta coisa. Eu digo que nós temos muita informação ao nosso dispor, né?
será difícil, né, para nós espíritas que temos muita informação ao nosso dispor, ficarmos isentos de responsabilidade nessas situações, né? Porque muito será cobrado a quem muito foi dado, né? Você está dentro de uma casa espírita, ter toda a codificação, toda a literatura espírita vastíssima à sua disposição e mesmo assim continuar agindo erradamente, não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Vamos lá. E aí ele continua, né? Evita as empolgações, continua em seu trabalho discreto, sem grandes pretensões. E se, porventura, os doutores, entre aspas, em espiritismo, te solicitarem alterações drásticas, propondo implantações de novas ideias, acolhe-os com simpatia, respeitando-lhes o modo de pensar, esclarecendo-os quanto possível, sem, contudo, incorporar nas atividades desta casa o que não esteja em absoluto acordo com as obras básicas. Aqui volto a dizer, quando a direção da casa, né? Quando a direção da casa tem poder para realmente gerir os destinos da casa, isso pode ser feito. Mas quando não tem. Quando a diretoria não tem a última palavra, né? Está subordinado a um conselho, muitas vezes um conselho consultivo, um conselho deliberativo, onde a maioria de seus membros não estuda a doutrina, não conhece a doutrina, aí não tem como, né? A diretoria fica, como se diz, de pés e mãos atados, né? Porque você veja bem o que o amigo espiritual diz aqui para Israel. Evitar empolgações, continuar o seu trabalhinho discreto, sem grandes pretensões, tudo bem, ótimo, isso mesmo. Porém, se os doutores, entre aspas, doutores em espiritismo, os sabichões, né, quiserem fazer algum tipo de alteração drástica nas atividades normais, nas atividades rotineiras da casa, ou ao contrário, se os doutores, entre aspas, de espiritismo quiserem manter dentro da casa, né, atitudes, práticas totalmente não condizentes com a doutrina espírita, o correto é que o dirigente doutrinário exclua esse tipo de atividade. Ele vai conseguir fazer, vai ter muita reclamação e tudo mais, mas como ele tem a última palavra, vai fazer. Agora, quando não tem, não adianta. Porque aqueles doutores, entre aspas, sabichões em espiritismo, que estão administrativamente acima da diretoria da casa, irão reverter toda e qualquer atitude em prol da pureza doutrinária que eles não concordarem, né? Por quê? Porque acima da pureza doutrinária, a casa prima por manter as suas tradições errôneas, né? Então, ele diz, e se porventura os doutores em espiritismo te solicitarem alterações drásticas, propondo implantações de novas ideias, acolhe-os com simpatia, respeitando-lhes o modo de pensar. Claro, se for assim, tudo bem. Se quiserem trazer ideias que não são doutrinárias, né? Mas você vai ouvir, você vai explicar e você vai dizer, não, não é possível. O problema está quando é o contrário, né? O grande problema está quando é o contrário. Quando um diretor doutrinário assume uma posição na casa, onde a casa já vinha realizando há tempos coisas antidoutrinárias, ele quer mudar e não consegue. Não consegue, né? Então, não tem outra coisa a fazer, a não ser, como ele disse aqui anteriormente, evadir-se, deixar a casa. É o que muitos fazem, que eu acho perfeitamente normal. Muitos fazem, porque não dá para permanecer no local onde você
que estuda a doutrina, você que prima, né, que luta pela essência, né, pela pureza doutrinária, você não pode pertencer a uma casa onde isso não acontece. Né? Então, você tem que sair. Continuando. Ele fala, né, vou repetir o finalzinho aqui. Respeitando-lhes o modo de pensar daqueles que vêm com novidades, né? Respeitando-lhes o modo de pensar, esclarecendo o quanto possível, sem, contudo, incorporar nas atividades dessa casa o que não esteja em absoluto acordo com as obras básicas. Não esteja em absoluto acordo com as obras básicas. Lembrando que o estudo doutrinário no centro espírita deve envolver todos os níveis de compreensão humana, evitando-se ao máximo a valorização e a evidência daqueles que dispõem de maiores recursos intelectuais. Estes deverão utilizar sua bagagem para ajudar os menos favorecidos no campo do intelecto a compreenderem mais e melhor nossa santa doutrina. Exatamente, ele coloca aqui outro ponto muito importante, né? Muito importante, que não é criar aquelas pessoas, né? Que são, porque dizem que são estudiosos, até mesmo podem ser estudiosos, né? Mas não colocar essas pessoas num pedestal, como se fossem os sábios, soubessem de tudo, né? E endeusá-los pelo suposto conhecimento que têm. Alguns têm, mas outros não têm. Apenas uma imagem que criam para si mesmos, não é? Então, o que acontece? Todo aquele, né, que tem um pouquinho mais de conhecimento deve fazer o quê? Não colocar a candeia embaixo do alqueire, ou seja, deve transmitir esses conhecimentos para todos, né? Fazendo com que as pessoas que não têm grande conhecimento, que não têm tanta facilidade de entendimento, possam, né, possam usufruir dos conhecimentos espíritas, explicando calmamente, esmiuçando tudo em detalhes para que a pessoa compreenda. Ou seja, para que os conhecimentos espíritas cheguem a um número cada vez maior de pessoas. Então, quem detém conhecimento, porque estuda, porque é dedicado e tudo mais, essa pessoa é como a candeia que Jesus falou. A candeia que não deve ficar embaixo do alqueire, e sim no velador para iluminar as consciências dos espíritos de todos, né? Então, quando nós estudamos, quando nós adquirimos conhecimentos, nós temos a obrigação de repartir esses conhecimentos com o maior número de pessoas, né? Então, que ninguém dentro da casa espírita se ache o sabichão, o doutor, o mestre em espiritismo e fique numa posição de destaque como alguém muito importante. Não, todos são igualmente importantes dentro da casa espírita. Agora, aqueles que verdadeiramente estudam, que verdadeiramente conhecem a doutrina espírita, que esses multipliquem seus conhecimentos, criando grupos de estudo, levando esclarecimentos para um número cada vez maior de pessoas interessadas em conhecer a doutrina espírita, né? É isso que nós temos que ter em mente, né? Todas as pessoas, né? Todas as pessoas precisam efetivamente conhecer os postulados espíritas, mas conhecer os postulados espíritas com correção, né? Os postulados corretos, e não modismos, não invenções, que pessoas que não estudam a doutrina acabam criando e fazendo com que aquelas inverdades se transformem em verdades dentro da casa espírita. E aí você imagina, né? Uma pessoa que não conhece nada de espiritismo, mas, de repente, mora em determinado bairro, aí vê uma grande casa com muito movimento, né? E aí ela começa a frequentar. E lá dentro ela começa a observar uma série de coisas e ela acha que aquilo é o correto, né? Que aquilo é o correto, ela não sabe nada. E se ela não se dedicar a estudar por si mesma, né?
ou até mesmo dentro da casa, mas basicamente todos têm que ler a codificação. Todos têm que estudar sempre, porque todo aquele que deseja conhecer uma filosofia, seja ela qual for, não irá conhecê-la se não estudá-la, né? Então, o médico precisa estudar sempre medicina, um biólogo precisa estar sempre voltado ao estudo da biologia, não é? Um físico sempre voltado ao estudo da física. Por que os espíritas não precisam estar voltados para o estudo da doutrina espírita? Né? Então, todo aquele que deseja conhecer uma doutrina, uma filosofia, né, precisa estudar. E aí você vai entrar numa casa, você vai começar a estudar, 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 e você vai começar a observar coisas, de repente, que não são corretas e que são realizadas dentro daquela casa. Aí você tem duas opções. Tentar mudar, e se não tentar mudar, você mude de casa. Né? Exatamente. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, né? São sempre muitas reflexões importantes que esse livro maravilhoso nos traz. É um livro que deveria ser estudado constantemente dentro das casas espíritas, né? Porque tudo isso que Nora nos chama a atenção são armadilhas, né? São armadilhas que os espíritos menos felizes fazem, né? E colocam dentro das casas espíritas e colocam diante dos trabalhadores espíritas para que eles caiam nessas armadilhas. Agora, o trabalhador espírita não cairá se ele for vigilante, se ele for estudioso, se ele tiver conhecimento doutrinário, se ele buscar conhecimento doutrinário. Porque se ele não estudar, né? Se ele não estudar, ele acabará fazendo coisas totalmente contrárias à essência da doutrina espírita, à pureza doutrinária, e acreditando que aquilo ali é correto. Né? É correto. Então, nós temos que ter muito cuidado. E a tal história, né? A tal história. Quanto mais nós conhecemos a verdade, mais a verdade nos liberta, conforme disse Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais nós estudamos, mais nós temos liberdade, mais nós temos capacidade de discernir, mais nos livramos, nos libertamos da ignorância, né? Então, sem estudo, nós nunca teremos capacidade real de discernir entre o certo e o errado, né? Sobretudo, se nós estamos falando de uma filosofia, de uma doutrina como a doutrina espírita, que está sujeita a modismos, como Nora aqui nos chamou a atenção. Se eu estudo a doutrina espírita, se eu pesquiso, se eu me dedico ao conhecimento da doutrina espírita, ninguém vai me convencer a um modismo, a introduzir em minha casa espírita um modismo que eu não encontre respaldo na literatura confiável espírita, ou seja, na codificação. Né? Então é isso. Alerta sempre a todos nós. Estudem. Estudem. Porque com o estudo você será capaz de decidir por si mesmo e não aceitará facilmente qualquer modismo, qualquer falsa verdade que estejam praticando dentro da casa espírita onde você frequenta. E aí você terá a chance de optar. Ou você continua ali, fazendo de conta que nada está acontecendo, que tudo está certo e maravilhoso, ou você sai, né? E vai buscar um outro local, né? Bom, Euronides está nos dizendo aqui, também a todos, uma noite de paz. Obrigada, querida Maria Cláudia, está nos falando, muito esclarecedora, obrigada. Eu que agradeço, querida, é sempre um prazer muito grande, né? Nós estudarmos esse livro, são tantos esclarecimentos, né? Rosana, que gratidão. Gratidão a todos, queridos. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.